Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estarmos aqui nesta noite para meditarmos na palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos concluir o estudo da epístola de Paulo aos Gálatas. Nós vamos estudar hoje o capítulo de número 6. Abra sua Bíblia, Gálatas, capítulo de número 6. Enquanto os irmãos procuram, é uma alegria muito grande receber aqui nesta noite a Sônia, a esposa do irmão Joel. Uma alegria muito grande ter a nossa irmã aqui nessa noite. Nós podemos dizer um seja bem-vinda em nome de Jesus com bastante alegria? Seja bem-vinda em nome de Jesus. É uma alegria muito grande. Deus abençoe, irmã Sônia, uma alegria tê-la nessa noite. Os irmãos encontraram o capítulo de número 6. Antes de nós lermos o capítulo, vamos fazer aquela costumeira revisão. Vamos revisar rapidamente o capítulo de número 5, e daí entraremos no capítulo de número 6. Nós vimos no capítulo 5 que dos versículos 1 até o versículo 15, Paulo faz uma advertência quanto à preservação da liberdade. No versículo 1, por exemplo, Paulo explica com que propósito Deus os havia, ou melhor, Jesus Cristo os havia libertado do jugo da lei. Foi para que, de fato, eles fossem livres. E uma vez tendo sido libertos do jugo da lei, era da responsabilidade de cada um deles permanecerem firmes nesta liberdade, não se sujeitando outra vez a um jugo de escravidão. No versículo 2 até o versículo 6, nestes versículos, Paulo utiliza a circuncisão como exemplo de um procedimento que representaria uma nova sujeição ao jugo da escravidão da lei. Ele diz no versículo 2 que a prática da circuncisão inutilizava a obra de Cristo. Nós vimos que esta palavra era dirigida especificamente aos gentios. Paulo diz aos gentios que estavam espalhados na Galácia que caso eles se permitissem circuncidar por causa da pressão feita pelos judeus, eles estariam fazendo o quê em relação à obra realizada por Jesus Cristo? Eles estariam invalidando. Paulo diz de nada, ou melhor, que Cristo de nada vos servirá se vos deixardes circuncidar. Então, caso eles cedessem à pressão e se permitissem circuncidar, esta escolha representaria uma inutilização da obra de Cristo na vida deles. Versículo 3, Paulo ainda prossegue mostrando que optar pela circuncisão colocava o homem num lugar de obrigação, onde ele deveria ou se veria obrigado a cumprir toda a lei. Então ele estaria num lugar de dificuldades. Se os gentios se permitissem circuncidar, eles acabariam sendo colocados num lugar, num terreno onde não há graça. Num terreno onde o que há são esforços pessoais na direção de uma autojustificação. A graça não estaria mais sobre eles. Eles estariam empenhados naquilo que os judaizantes estavam. Empenhados em alcançar méritos para a justificação ou para a salvação. E nós vimos que a autojustificação em relação à graça, ela não só é inferior, como ela é impossível. O homem não pode se justificar diante de Deus sem a graça. Porque por meio da graça, na verdade, não é nem o homem que se justifica diante de Deus. É Deus quem o justifica por meio de Jesus. No versículo 4, nós vimos que também utilizar a circuncisão como maneira de se justificar pela lei
estabelecia duas coisas. Primeiro, uma separação de Cristo e, segundo, uma queda da graça. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, é o primeiro efeito colateral. O segundo efeito colateral, caístes da graça. Então, todos aqueles que optavam por este caminho da autojustificação por meio da prática da lei, eles estavam não só separados de Cristo, mas muito mais do que isso. Eles haviam caído da graça. Nós, por outro lado, que temos a graça de Deus e que não caminhamos na direção de uma autojustificação, nós temos a condição de, pelo Espírito, mediante a fé, aguardar a justiça que é nossa esperança. Versículo 5. Aqueles que praticavam a lei nunca sabiam a que distância eles estavam de agradar a Deus no cumprimento da lei. Na verdade, nunca conseguiam agradar a Deus no cumprimento da lei, porque nenhum homem se mostrou capaz de cumprir toda a lei. Todos pecaram na tentativa de cumprir toda a lei. Então, o homem é insuficiente diante desta tentativa. E por isso o homem precisa da graça de Deus. E aqueles que estão na graça de Deus, como diz Paulo aqui, eles têm o Espírito Santo. Eles não precisam se preocupar a que distância eles estão de agradar a Deus. Porque eles têm na vida deles o Espírito que, mediante a fé, nos leva a um lugar onde nós podemos aguardar com fé a esperança ou a justiça que é a nossa esperança. Versículo 6, nós vimos que em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor. Para Jesus, nada disso importa. No versículo 7, nós vimos a advertência de Paulo quanto ao retrocesso. Corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? O correr bem, nós vimos que significa obedecer à verdade. O crente corre bem quando obedece à verdade, corre mal quando desobedece à verdade. Versículos 8 e 9, nós vemos que aquele que induziu os Gálatas a não obedecerem à verdade não procedia de Cristo. Paulo se dirige especificamente ao mentor daquela teoria judaizante, ou daquele preceito judaizante. E ele procura mostrar aos Gálatas que esse mentor, que esse cabeça, aquele que conduzia um grupo enorme de pessoas dentro do conceito judaizante, ele não procedia daquele que o chamava. E quem chamava os Gálatas? O próprio Jesus Cristo. Mas esse não procedia de Jesus. Então ele procedia do maligno. No versículo 10, nós vimos que aquele que induziu os Gálatas ao erro seria inevitavelmente condenado. No versículo 10, Paulo mostra isso. Estou convencido no Senhor de que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba, ele está falando desse mentor, dessa teoria, desse ensino nocivo judaizante. Mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Versículo 11, nós temos Paulo rebatendo a acusação de que era pregador da circuncisão. Eu expliquei bastante isso aos irmãos. Havia ainda aqueles que alegavam que Paulo, na verdade, não era contra a circuncisão, mas a favor, e talvez se valendo de um episódio que envolveu Timóteo, em Atos capítulo 16. Mas Paulo faz uma pergunta que desconcerta aquele argumento. E a pergunta foi, no versículo 11. No entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, ou seja, se a alegação de vocês de que sou favorável à circuncisão é uma verdade, por qual motivo ainda sou perseguido? Essa pergunta desmontou o argumento deles. Então ele rebate a acusação de que era pregador da circuncisão. Versículo 12, Paulo deseja a castração daqueles que estavam confundindo os Gálatas, no sentido de que Paulo desejava que eles perdessem a potência na capacidade da divulgação do falso ensino. Versículos 13 a 15, nós vemos Paulo falando sobre o uso correto da liberdade. Cristo nos libertou
precisamos permanecer firmes na liberdade com que fomos libertos. Todavia, nós temos a responsabilidade também de não nos valermos da liberdade como desculpa, para quê? Para franquear a carne. Nós não temos nenhuma autoridade de nos valermos da liberdade para darmos lugar à carne. No final do versículo 13, na parte B, Paulo sugere uma servidão inofensiva, ou uma servidão positiva. Já que eles queriam tanto se colocar num lugar de novo de servidão, então Paulo estrategicamente sugere uma servidão inofensiva. Sede servos uns dos outros, mediante o amor. Vocês querem servir? Então sirvam-se. Vocês querem realmente voltar a esse lugar de servidão? Então coloquem-se num lugar de serviço ao outro. Sirvam-se ou sejam servos uns dos outros mediante o amor. Versículos 16 a 26, nós vemos a advertência de Paulo quanto ao andar no Espírito. No versículo 13, Paulo já havia advertido sobre não usar a liberdade para dar lugar à carne. E no versículo 16, ele procura trazer uma elaboração mais aprofundada desse conceito. Então ele diz no versículo 16, na parte A, vivei pelo Espírito. Essa é a recomendação-chave para que os gálatas pudessem viver num lugar de vitória contra todo o pecado. Vivei pelo Espírito. Eu expliquei o que significa viver pelo Espírito. Significa viver sob, abaixo da liderança do Espírito Santo, sob a influência do Espírito Santo, sob a instrução, sob o poder e sob a vontade do Espírito Santo. Significa se permitir ser conduzido diuturnamente pelo Espírito Santo. Aqueles que decidem viver nesse lugar de subserviência ao Espírito Santo, Paulo dá uma garantia na parte B do versículo 16. Ele diz, de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Então, fazendo um pensamento reverso, nós poderíamos perguntar, qual a única maneira do crente não satisfazer as vontades da carne? Andando pelo Espírito, ou andando no Espírito. Paulo mostra que existe uma luta interminável entre o Espírito e a carne, e um faz oposição ao outro. No versículo 18, Paulo declarou que os que vivem pelo Espírito são guiados pelo Espírito e não estão mais sujeitos à lei, ou subjugados pela lei. Do versículo 19 até o versículo 21, Paulo lança um zoom sobre a questão da carne. Porque até o momento ele está falando da vida pelo Espírito, sobre o andar no Espírito. Mas agora ele mostra que existe o outro lado da questão, que é o andar na carne. Porque nem todo mundo anda no Espírito, alguns andam na carne. E os que andam na carne, eles revelam essa caminhada naquilo que eles produzem, nas obras que eles produzem. E Paulo mostra que obras são produzidas na carne. As primeiras obras são aquelas que se relacionam com os pecados sexuais. Quais são? Imoralidade sexual, versículo 19. Impureza e libertinagem. Versículo 20, nós vemos que ele relaciona os pecados religiosos. Quais são? Idolatrias e feitiçarias. Depois ele fala dos pecados de ordem de temperamento, ainda no versículo 20. Quais são? Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. E, finalmente, ele relaciona os pecados da embriaguez, das orgias, e ele ainda pondera, no versículo 21, que tudo quanto se pareça com essas perversidades contra as quais
Vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então, quem não herdará o reino de Deus? Aqueles que produzem esta qualidade de obras, ou estas qualidades de obras. Em síntese, quem não herdará o reino de Deus? Aqueles que andam na carne. Os versículos 22 a 23, Paulo contrapõe as obras da carne com o fruto do Espírito. Agora ele volta a falar do Espírito, do andar no Espírito. Aqueles que andam no Espírito ou pelo Espírito, eles produzem o quê? O chamado fruto. Entretanto, o fruto, versículo 22, o fruto do Espírito é, e ele qualifica, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, 23, mansidão e domínio próprio. Eu expliquei aos irmãos que não são frutos do Espírito, é fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é multifacetado, ou seja, ele possui várias facetas, vários gomos. É como os gomos de uma mexerica. É um fruto com vários gomos. Isso porque todas essas virtudes devem coexistir, ou seja, existirem juntas. E elas devem coexistir em harmonia. Uma não colidindo com a outra, porque na verdade não colide uma com a outra. Todas são necessárias, elas devem coexistir no crente e devem se harmonizar. E finalizando no versículo 25, Paulo aconselhou os crentes que vivessem pelo Espírito a também andarem sob a direção do Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Irmãos, e se tem uma coisa que o Espírito quer fazer, é nos liderar. Se tem uma coisa que o Espírito Santo quer fazer, é nos conduzir. E eu pergunto aos irmãos, existe algo melhor do que ser liderado pelo Espírito Santo? Do que ter alguém do calibre do Espírito Santo para te dizer faça, não faça, vá, não vá, entre, não entre, se aproxime, não se aproxime, deixe. Não há nada melhor do que isso. Do que ter o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo morando dentro de nós e nos conduzindo o tempo inteiro. Se o Espírito Santo nos conduz, como será a nossa caminhada? Uma caminhada de vitória. Os irmãos conseguem entender isso? Eu não estou dizendo uma caminhada sem dificuldade. Não, o Espírito Santo, o fato de nos conduzir, não nos isenta das dificuldades. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele já deixou advertido isso. O mundo é o palco onde nossas adversidades se manifestam. É fato que nós, no mundo, teremos muitas aflições. Mas nós podemos nos valer de ânimo. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E como Jesus venceu o mundo e as aflições do mundo? Contando com a liderança e o poder e a unção do Espírito Santo. Nós estudamos na lição de domingo aqui, pela manhã, quando nós investigamos o Evangelho de Lucas, nós vemos como Jesus andou debaixo da unção, da liderança e do poder do Espírito Santo. E se Jesus se permitiu andar debaixo da liderança do Espírito Santo, o que diremos de nós? Será que não devemos nos permitir sermos também guiados, direcionados, influenciados pelo Espírito Santo? É claro que sim. Porque se Jesus teve vitória na sua vida e ministério, foi pela liderança do Espírito Santo. Assim como o crente bem-sucedido será aquele que se permitiu ser orientado pelo Espírito Santo. Porque quando a gente resolve assumir o controle e conduzir a nossa própria vida, a gente só bate cabeça, a gente só sofre, a gente só tem dificuldades, a gente só se vê envolvido por situações quase que irresolvíveis. Mas quando nós temos o Espírito Santo, ele pode nos conduzir, sim, como vai, a um lugar de adversidade, a um lugar de provação, a um lugar de aflição, a um lugar de situações extremas, mas o mesmo Espírito que nos conduz a esse lugar é o mesmo Espírito que, depois que nós aprendemos a lição, nos tira de lá para vivermos outras bênçãos.
Então, é fundamental nós levarmos uma vida pelo Espírito e sob a direção do Espírito. É a garantia de que fazendo assim, nós temos a garantia de que fazendo assim, nós teremos vitória no nome de Jesus. Vamos para o capítulo 6. Me perdoe ter demorado tanto na revisão, mas eu julguei necessário essa revisão de todo o capítulo, porque o assunto também é muito importante. Mas hoje nós vamos para o capítulo 6. Dos versículos 1 a 5, Paulo vai falar de algo extraordinário e extremamente importante para nós que somos igreja. Ele vai falar sobre a mutualidade cristã. Mutualidade cristã. Vamos ler do versículo 1 até o 5, depois nós vamos explicar e seguir até o final, posteriormente, de forma sempre pausada, pouco a pouco. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejais igualmente tentado. Levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém considera importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes e então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. Portanto, cada um deve levar seu próprio fardo. É interessante que Paulo, no versículo 1, ele endereça a sua orientação. Ele endereça a sua orientação àqueles que ele chama de espirituais. Não sei como está na versão dos irmãos, mas na King James está assim. Ele se dirige àqueles que eram espirituais. Vós que sois espirituais, deveis. Vamos colocar uns 2 pontos aí depois de deveis. Não está 2 pontos na Bíblia, mas a título de reflexão, coloquemos os 2 pontos. O endereçamento é aos espirituais. Vocês que são espirituais, deveis. 2 pontos. Agora ele vai falar o que eles deveriam fazer. Restaurar essa pessoa em espírito de humildade. Restaurar que pessoa? Aquela sobre quem ele fala no início do versículo 1. Aquela pessoa que foi surpreendida em algum pecado. O que seriam estes espirituais a quem Paulo se dirige? Seriam aqueles que já desenvolveram ou começaram a desenvolver o fruto do Espírito. São aqueles que andam pelo Espírito e sob a direção do Espírito. A estes, Paulo se dirige. Paulo os instrui sobre o que deveriam fazer em relação ao irmão ou algum irmão que fosse surpreendido em algum pecado. Eu creio que talvez esse pecado não seja um pecado como talvez mentir, depende, é claro, da gravidade, depende, é claro, da proporção. Mas talvez Paulo não estivesse diretamente falando de um pecado, entre aspas, tão comum, corriqueiro, cometido de forma tão repetida por muita gente. Alguma falta. Eu creio que talvez esse irmão que fosse surpreendido em algum pecado e que precisava de restauração, fosse alguém como aquele irmão, por exemplo, que nós estudamos na carta de Paulo aos Coríntios. Os irmãos se lembram? Daquele irmão que estava em pecado sexual com a própria madrasta na igreja. Os irmãos se lembram disso? Era um caso absurdo. Não era a mãe dele, era a madrasta, pelo que parece. Era a mãe do seu pai. E ele estava envolvido sexualmente com aquela mulher. Paulo escreve àquela igreja mostrando o absurdo que era aquele comportamento. E, de certa forma, ele cobra uma posição da igreja em relação àquele irmão. Ele precisava ser entregue a Satanás. E nós vimos o que significa ser entregue a Satanás. Não é dizer, irmão,
vá para o mundo e agora Satanás que acabe com você. Não é essa a ideia. É colocá-lo num lugar onde ele pudesse sofrer algum nível duro de disciplina para que ele pudesse ser restaurado para a salvação. O intuito não era fazer com que perdesse a salvação, mas com que ele fosse disciplinado para não perder a salvação. Então, eu creio que esse irmão, que Paulo hipoteticamente está falando aqui, algum irmão, alguém surpreendido em pecado, ele está falando de um pecado grave, dessa natureza. Não é? Um pecado que exige uma disciplina forte, uma disciplina imediata, enérgica. Então, é nesse ambiente que nós estamos. Nós não estamos falando do irmão que acabou ficando com 10 centavos a mais do troco, que não deveria ter ficado, o irmão que acabou, a título de brincadeirinha, entre aspas, falando uma mentira. Não, nós estamos falando de algo mais grave. Paulo dá instruções aos espirituais sobre o que fazer em relação a esse que fosse pego em um pecado dessa natureza, ou de natureza semelhante. Esse é o meu entendimento, tá, queridos? Porque Paulo não fala de que pecado aqui ele se refere. Mas eu creio que seja um pecado de maior gravidade, porque pecado tem níveis de gravidade. Concordam? Uma coisa é você contar uma mentira aqui, outra coisa é você tirar a vida de uma pessoa de cá. Concorda que tem níveis diferentes de gravidade? É tudo pecado, é transgressão, desagrada a Deus. Mas existem níveis de gravidade. O apóstolo Paulo, então, ele é incisivo. Deveis restaurar esta pessoa. É interessante que a palavra deveis, aqui já conjugada, deveis vocês, deveis vós, restaurar essa pessoa, é uma ordem. É um imperativo, ele não está dizendo... se caso vocês entenderem que é importante a restauração dessa pessoa, ele está dizendo, deveis. É uma obrigação dos espirituais, quando identificam uma pessoa que caiu em algum pecado, foi surpreendida naquele pecado, é dever dos espirituais se aproximarem dessa pessoa para que ela seja restaurada. Sabe o que significa restaurar? Reconstruir. Significa reedificar, recuperar. Eu vejo que em muitos lugares, algumas igrejas, eu digo crentes, cometem ainda o erro de não seguir essa instrução de Paulo quando se deparam com o pecado de algum irmão. Dependendo do pecado que a pessoa cometeu e no qual ela foi surpreendida, existem crentes que mudam até a forma de se dirigir a essa pessoa a partir dali. Antes era meu queridinho, minha queridinha, meu irmãozinho, minha irmãzinha, meu amigo, minha amiga, e era abraço para cima, era abraço para baixo, era cumprimento na paz do Senhor na entrada, na saída. Era aquele afeto, aquela cordialidade, aquela aproximação, aquela irmandade, aquele cristianismo. Mas quando descobrem que aquele irmão tropeçou gravemente em algum pecado, ainda existem aqueles crentes que fazem o quê? Vamos lançá-lo para Satanás no sentido de vamos deixar para Satanás levá-lo para o inferno. Esse é um erro muito grande, porque o papel da igreja não é pegar aquele que caiu e terminar de arruiná-lo. Os irmãos estão entendendo? O papel da igreja não é pegar aquele irmão como se fosse um papel e terminar de rasgá-lo. O papel da igreja, dos espirituais, não é ver aquele irmão que se desconstruiu por causa do seu pecado e agora está quase que só nos escombros e nas ruínas e terminar de marretar aquele irmão para que ele definitivamente se afaste de Deus, se afaste de Cristo e vá para o inferno perder a sua alma. Não, o papel da igreja é identificar aqueles que caíram para reconstruí-los na sequência. O papel da igreja é identificar aqueles que foram abatidos por causa de um pecado, de uma situação de pecado, e se aproximar deles e dizer, olha, meu irmão, o que você fez foi errado, você sabe disso, a Bíblia te orienta a não ter esse tipo de comportamento, não faz parte do perfil do crente, mas você falhou, não se preocupe, eu estou com você para te ajudar a se levantar de novo, para que você seja uma bênção ainda maior do que era antes do seu pecado.
É isso que a igreja tem que fazer. De um lado, a igreja não pode ser liberal a ponto de achar que é normal o pecado. A igreja não pode tratar o pecado nunca como naturalidade. Mas uma vez que alguém pecou, a igreja também não pode agora pegar aquela pessoa e pré-lançá-la ao inferno. Pelo contrário, é ajudá-la a se levantar e se reconstruir. O papel da igreja é como o de um pai para com um filho, de uma mãe para com um filho. O seu filho te desobedece, ele transgride as suas ordens e ele se machuca muito. O que você vai fazer? Deixá-lo ali para morrer? Ou você vai atrás, vai pegá-lo nos braços e vai tratá-lo para que ele seja reconstruído? O que nós vamos fazer? Pegá-lo nos braços, tratá-lo para que ele se refaça e ele seja reconstruído para a glória de Deus. Porque o nome do Senhor é muito mais glorificado quando alguém é restaurado do que quando alguém se desmancha e permanece desmanchado. Nós não podemos ser aqueles religiosos da qualidade daqueles que passaram do lado daquele homem que estava à beira da morte, à beira do caminho, no caminho de Samaria, ou melhor, naquele caminho, né? Ali, desfalecido, quase que morto, ele havia apanhado, ele havia sido injustamente violentado fisicamente, com golpes, com N situações. E aí passam os religiosos e fazem o quê? Eu não posso me envolver com isso. Se ele está nessa condição, alguma coisa ele fez. Se ele está desse jeito, agora ele vai ter que arcar as consequências e vai ter de morrer. Foi isso que os religiosos fizeram, porque é isso que os religiosos fazem. Os religiosos se apegam à estética do negócio e não ao espírito do negócio. Eles se apegam à estética do cristianismo, mas não ao espírito do cristianismo, que é amor e misericórdia. Então eles ignoram, não tem a ver comigo, se está aí alguma coisa fez, está recebendo a paga pelos seus pecados, eu vou para o templo louvar a Deus. Como se um louvor a Deus muito maior não pudesse ser dado na misericórdia. Aí de repente passa um samaritano. Os judeus não fizeram o que tinha que fazer. Passou um samaritano. O samaritano talvez teria até desculpa para dizer, não preciso me envolver porque não é problema meu. Mas ele não faz isso. Ele se aproxima do homem, ele pega o homem, ele dá um tratamento inicial às feridas do homem, o leva para um lugar onde ele pudesse ser melhor assistido e recomenda ao dono do lugar, olha, eu vou te deixar esse dinheiro adiantado, você vai continuar cuidando dele para mim, porque eu tenho outros compromissos, daqui a um tempo eu volto, se a conta ficar acima do dinheiro que eu estou deixando de antemão com você, eu te restituo, eu te pago. O comportamento do bom samaritano, meus irmãos, tem de ser o comportamento da igreja para com os pecadores. A igreja não pode tolerar o pecado dos pecadores, mas uma vez que eles caíram, a igreja não pode lançá-los no inferno. A igreja tem que se aproximar deles e recuperá-los. Recuperá-los como? Por meio da palavra. Recuperá-los como? Por meio da oração. Recuperá-los como? Recuperá-los por meio da compreensão, da compaixão. Sabe o que muitas das vezes falta no povo de Deus? Compaixão. O que é compaixão? É dó? Não, é muito superior a isso. Compaixão é se colocar compaixão com. É se colocar ao lado de quem falhou, como que quem sentindo as mesmas dores e a mesma culpa e o mesmo dano. E dizer, olha, vamos juntos. Eu estou ensinando um princípio extraordinário para essa congregação, que eu espero ser aplicado para sempre, mesmo quando eu já não estiver mais aqui. Aprenda a ser misericordioso com as pessoas. Complacente, não. Complacente é, eu assino embaixo do seu comportamento de pecado. Não, eu não estou ensinando isso. Eu estou ensinando o quê? Uma vez que alguém for surpreendido em algum pecado, que você seja o espiritual que irá restaurá-lo. Que você seja o crente que vai se colocar do lado dele e dizer, meu irmão, você falhou, né? Sacode a poeira, vamos levantar. Você pediu perdão ao Senhor, se arrependeu do seu pecado? Então vamos levantar.
Vamos seguir em frente. O nosso papel enquanto liderança é fazer isso com os crentes. Tem gente que acha que o pastor da igreja está aqui para fuzilar os crentes quando eles pecam. Pelo contrário, meu irmão, nós não temos interesse na sua perdição, nós temos interesse na sua restauração. Mas você precisa ser transparente em relação às coisas. Tem gente que peca gravemente, ninguém toma conhecimento, ele não procura liderança, ele se autodisciplina. Agora eu preciso ficar 6 meses sem ser, porque eu vi que o meu pecado agora não é assim que funciona. Existe uma liderança sobre você. Essa liderança vai determinar qual será o procedimento. Não para que você seja exposto. Não para que você seja fuzilado pela igreja. Mas para que vocês juntos definam um caminho melhor para que haja uma restauração, de modo a não haver uma reincidência depois. Porque tem gente que se levanta aqui, cai ali. Se levanta aqui, cai ali. O propósito não é esse. O propósito da liderança é te fazer levantar e nunca mais cair no nome de Jesus. O propósito da igreja é esse, é levantar os que estão caídos e dizer, vamos ficar de pé, vamos caminhar com Jesus, eu estou do seu lado, você nunca mais vai cair de novo. Eu estou te ajudando a se refazer e você vai se refazer. Essa é a função dos espirituais. Essa é a função do líder da igreja, dos líderes da igreja, é levantá-lo da sua condição. Às vezes as pessoas, como eu disse, olham para a liderança como se a liderança estivesse atrás de terminar de matar aqueles que já estão quase mortos. Essa não é a nossa função. A nossa função é advertir, é instruir, mas também é refazer aqueles que se destruíram por causa do pecado. É levantá-los para que eles sejam mais fortes ainda. É ferramentalizá-los para que eles tenham condições maiores de nunca mais serem ludibriados pelas tentações do diabo. É dar recursos para que aqueles que caíram nunca mais caiam. Essa orientação de Paulo é muito extraordinária, tá, queridos? Quando você identificar que alguém caiu severamente no pecado, seja alguém que irá restaurá-lo em nome de Jesus. Os irmãos estão me entendendo? Eu preciso que os irmãos me entendam. Seja alguém que vai restaurar essa pessoa, para que ela se refaça em Deus, para que ela retome a alegria da salvação e continue servindo ao Senhor até o final da sua vida. Você terá galardão com isso. Não seja alguém que repulsa as pessoas, não seja mais um desses, que quando olha algum pecador, o enxerga como um leproso, de quem você tem que manter a distância. Isso não existe. Se você é espiritual, se aproxime de quem está numa condição lamentável de pecado, para restaurá-lo à condição de filho de Deus, à condição de servo do Senhor, à condição de templo do Espírito Santo. Nunca seja alguém que fica mudando o comportamento à medida que as pessoas pecam. Porque tem crente que, como eu disse, faz isso. O irmão pecou. Já não cumprimento mais com a paz do Senhor, já não visito mais, já não vou na casa, já não ligo, já não mando um zap, porque está em pecado. Não, meu querido. Você é espiritual? Tem o fruto do Espírito sendo desenvolvido dentro de você? Existe o Espírito Santo dentro da sua vida? Você está sendo conduzido pelo Espírito Santo? Então, se aproxime. Você tem o remédio para essa pessoa. Você tem o remédio para restaurá-la dessa condição de pecado. Aquele que é surpreendido em algum pecado, ele não precisa só de perdão. Porque perdão de Deus ele alcança se arrepende. Aquele que se arrepende alcança o perdão de Deus, mas aquele que é surpreendido em pecado não precisa só do perdão. Ele precisa de uma restauração imediata. E Paulo diz em que condição essa restauração acontece. É com espírito de humildade. Algumas versões diz espírito, ou melhor, algumas versões diz espírito de mansidão. A minha diz de humildade. O pastor Wilson diz de brandura. Como é que você restaura uma pessoa que caiu em pecado? Se aproximando dela para mostrar, olha, se você fosse como eu, você não teria caído? É assim? Porque isso não é se aproximar com espírito de humildade. Não é se aproximar com espírito de mansidão. Isso é se aproximar com espírito de arrogância, de orgulho espiritual. Isso não se faz. Quando você se aproxima de alguém que caiu, você se aproxima em humildade. Você se aproxima em mansidão. Lembrando que o seu intuito
não é afundá-lo ainda mais, mas levantá-lo, fazê-lo enxergar novamente a graça de Jesus Cristo e o amor de Deus que está sobre a vida dele. Por outro lado, Paulo também advertiu aquele que não havia cometido nenhum pecado, porque talvez a essa altura, principalmente o povo judeu das igrejas da Galácia, estavam dizendo, graças a Deus não é o nosso caso, porque a gente não peca dessa forma. Nós não somos pecadores. Talvez isso aconteça entre os gentios. Fica até pensando na fisionomia, na forma de falar deles. Agora Paulo se dirige, olha, vocês que talvez, estou parafraseando, vocês que talvez estejam se sentindo muito autoconfiantes em relação a essa questão do pecado, vocês que talvez estejam muito ensimesmados em relação a esse assunto, eu quero dizer o seguinte, você tem que tomar cuidado. Cuida de ti mesmo. Para que não sejais igualmente tentado. Você que está de pé e é espiritual e agora está restaurando alguém, não se orgulhe de estar de pé. E não se orgulhe de não ser você aquela pessoa caída. Cuide de você mesmo, para que você também não seja tentado como essa pessoa que caiu foi. É maravilhoso a forma como Paulo nos aconselha a cuidar da gente mesmo. Eu não vou nem falar mais sobre isso, porque em outras quartas-feiras eu falei muito sobre o cuidar de si mesmo. É olhar para dentro de si e se preocupar apenas consigo, no sentido de olhar para dentro de mim para avaliar os meus pecados e não os pecados dos outros. Eu tenho que tratar da trave que está no meu olho e não do cisco que está no seu olho. Eu tenho questões a resolver na minha caminhada. E é por essa razão que eu tenho que preocupar comigo nesse sentido. Porque tem crente que deixa de olhar para os seus próprios pecados para cuidar dos pecados dos outros. Está vendo como aquele irmão é mentiroso? Está vendo como aquela irmã não é confiável? Está vendo como aquele irmão faz isso? Está vendo como aquela irmã faz aquilo? Está vendo como o filho do pastor faz aquilo? Cuida da sua vida. Diga para você mesmo, eu devo cuidar da minha vida. Ninguém? Eu vou repetir. Eu devo cuidar da minha própria vida. Os irmãos estão com medo de falar isso. Eu devo cuidar da minha própria vida. Eu devo olhar para mim mesmo. Porque eu tenho falhas, você tem falhas. E se cada crente cuidar das suas, meus irmãos, nós vamos vencer em Jesus Cristo e vamos chegar salvos na eternidade. O que a gente não pode fazer é se perder nos erros dos outros e se esquecer dos nossos. Então, cuide de você mesmo. Paulo está dizendo aos espirituais, cuide de ti mesmo, para que não sejais igualmente tentado. Assim como ele foi tentado e caiu, essa é uma mesma possibilidade que existe para você. Assim como ele caiu, você pode ser tentado e cair também. Então, cuide de você mesmo. Depois de Paulo encorajar os Gálatas a essa restauração com mansidão ou humildade, o irmão caído, Paulo também os instrui sobre outra coisa, sobre o cooperarem mutuamente uns com os outros. Por isso que eu dei esse nome para essa sessão, a mutualidade cristã. Porque Paulo fala de uma cooperação mútua aqui nesse texto também. Depois de falar da necessidade dos espirituais restaurarem os que caíram. Ele fala de um princípio extraordinário da mutualidade. Ao invés de levarem a pesada carga da obrigação de cumprir uma lei incumprível, Paulo recomenda a eles que façam o quê? Levai, versículo 2, levai as cargas pesadas de uns dos outros. Levai as cargas pesadas uns dos outros. É o princípio da mutualidade. O que é levar as cargas pesadas uns dos outros? Ajude o seu irmão a carregar o que para ele é difícil carregar sozinho. Coloque-se ao lado. Porque uma coisa é eu levantar um peso de 50 quilos sozinho. Outra coisa é eu dividi-lo com mais uma pessoa. Fica 25 quilos para cada uma. Se eu divido com 4 pessoas, com 5 pessoas, fica 10 quilos
para cada uma. Os irmãos estão percebendo que à medida que a gente age mutuamente, dividindo as cargas, elas deixam de ser pesadas e se tornam cada vez mais leves? Na igreja de Cristo deve haver mutualidade. Um deve procurar levar as cargas dos outros. Agora você precisa manifestar qual é a sua carga. Porque as pessoas não adivinham o que é pesado para você levar. Você tem que procurar pessoas confiáveis para dizer: isso aqui para mim é difícil levar sozinho. Você pode me ajudar? Deve haver esse nível de confidencialidade e de confiabilidade dentro da igreja. Se alguém algum dia disser: meu irmão, deixa eu te confidenciar alguma coisa, eu vou te confidenciar que para mim essa carga é difícil de levar. Eu gostaria que você me ajudasse. Você tem que ser confiável o suficiente para guardar isso para você. Porque tem gente que não consegue guardar a língua dentro da boca. Você não sabe o que me aconteceu. O irmão. Sabe aquele irmão que todo mundo encara como o irmão mais espiritual, o mais poderoso? Veio me confidenciar que ele tem uma carga que ele não consegue levar sozinho e ele quer a minha ajuda. Isso não se faz. Alguém confiou em você o suficiente para dividir uma carga. Leve em silêncio. Amém, meus irmãos? A atitude de levar as cargas uns dos outros coloca o crente, o que Paulo procura mostrar aqui, num lugar onde ele cumpre uma outra lei, que não é a de Moisés. Quem se preocupa em levar as cargas uns dos outros, quem se coloca nesse lugar de mutualidade, ele acaba cumprindo uma outra lei, que, como acabei de afirmar, não é a lei de Moisés, a lei incumprível. Ele cumpre a lei de Cristo. Ele cumpre a lei de Cristo. Qual é a grande lei de Cristo? A lei da mutualidade. A lei da ajuda mútua. A lei onde um crente ajuda o outro. Regido por qual virtude? O amor. O que te fará levar a carga do outro, senão o amor? O que fará com que você e eu possamos agir de forma mútua com o nosso irmão, senão o amor? Então, o amor é a virtude que nos leva a esse lugar onde nós podemos cumprir a lei de Cristo da mutualidade. Em Cristo, os crentes devem fazer o quê? Uns com os outros, devem se ajudar, devem se apoiar, devem dividir os seus pesos, devem se suportar. Suportar aqui não é no sentido de: ah, Jesus, eu tenho que suportar esse irmão. É no sentido de dar suporte, apoio. Quando nós dividimos as cargas, fica leve para todo mundo. E ninguém para no caminho porque estava pesado demais. Todos chegam no destino. Todos chegam no céu. Você quer chegar no céu sozinho? Ou quer chegar no céu com todos os seus irmãos? Então ajude-os a carregarem as suas cargas. Se eles exporem que cargas são essas, ajude-os a levar. Se eles demonstrarem quais são as suas dificuldades, ajude de forma confidencial, de forma confiável, esses irmãos a levarem os seus fardos. Diante da realidade de um irmão que cometeu pecado, ninguém pode se julgar maior, mais importante. Versículo 3. Pois isso é enganar a si mesmo. Ninguém pode se encher de orgulho, como eu falei há momentos atrás. Ninguém pode dizer: esse pecado eu não pratico, isso aí é coisa de gente fraca em Jesus, de gente que está com debilidades. Nós não podemos jamais nos acharmos superiores. A mosquinha do orgulho não pode nos morder. Porque quando a gente se convence de que a gente está num lugar de imunidade, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Todos nós somos diante de Deus como vasos de barro. O vaso de barro é o quê comparado com um vaso de ouro, por exemplo? É um vaso frágil, quebra. Se você soltar daqui para o chão um vaso de barro, ele vai se quebrar. Sabe-se lá em quantos pedaços. Um vaso de ouro não. Caiu daqui, ele não se quebra. Mas Deus nos fez vasos de barro. Paulo fala sobre isso. Deus nos fez vasos de barro
E no nosso interior ele colocou um grande tesouro. É o tesouro da palavra do Evangelho. Mas nós somos de barro. O tesouro não está no material de que somos formados. O tesouro está no conteúdo que há dentro de nós. Está no Evangelho, mas nós somos de barro. Nós somos frágeis. Todos nós estamos sujeitos ao pecado. Todos nós indistintamente. Seja com 25 anos de crente, 30 anos de crente, 1 ano de crente, 1 mês de crente, 25, ou melhor, 50 anos de crente, não importa. Todos nós estamos sujeitos a cometer pecados. Então ninguém está isento, ninguém é espiritualmente proeminente em relação ao outro, a ponto de dizer, eu não sou tentado por nada. É claro que nós somos tentados, a Bíblia diz isso. Agora, cada crente ciente de que é frágil, ciente de que está propenso ao pecado, ciente de que será tentado e há a possibilidade de cair, ele deve olhar para si mesmo. Como eu disse, ele deve se autoavaliar, avaliar as suas atitudes, para daí descobrir de qual daquelas atitudes de fato ele pode se orgulhar. O olhar para o outro leva o crente no lugar perigoso da comparação. Por isso que você não deve olhar para o crente, você fica se comparando a ele. Olhe para si mesmo, olhe apenas para você. Versículo 4, mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes. E então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. Versículos 6 a 10, meu Deus, estou demorando mais do que esperado. Preciso terminar o capítulo 6. Versículos 6 a 10, vamos ler. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. No versículo 6, nós vemos Paulo orientando os Gálatas sobre a generosidade para com aqueles que os instruía na palavra. Eu não vou nem me ater muito a esse ponto, mas o que eu vou dizer é suficiente. Naquele tempo, principalmente, havia a prática elogiável dos crentes dividirem com os seus instrutores na palavra os seus bens. Era muito comum o crente chegar para o seu instrutor na palavra e dizer, olha, eu quero te abençoar com esse bem material, com esse valor financeiro, seja lá o que for, a título material, pelo serviço que você está me prestando de me instruir na palavra de Deus. Claro que isso não dá para ser pago, mas eu quero abençoar a sua vida com isso. Os crentes faziam isso. É um princípio bíblico, inclusive. Você abençoar financeiramente, materialmente, com o seu... Paulo usa o termo bens, né? Não é só valores, é bens, é algo muito acima disso. Você abençoar materialmente aquele que te instrui na palavra. Esse costume foi se perdendo. Mas é uma prática bíblica. É uma prática bíblica. Você abençoar aquele que te instrui na palavra, aquele que te abençoa na palavra. Aquele que te mostra como andar em Deus a partir da palavra. Isso acontece em muitos lugares. Pessoas chegam e abençoam financeiramente. Olha, eu te agradeço pela instrução. Deus usou você poderosamente. Eu quero te abençoar com esse valor. Eu quero te abençoar com esse bem. Isso acontece muito. Não é antibíblico, é bíblico. Esse procedimento expressa generosidade. Quando você chega nesse lugar onde você é capaz de abrir mão de um determinado valor financeiro, de um bem material, para abençoar quem te instrui na palavra, você alcançou uma elevada medida de generosidade. Porque poucas pessoas chegam nesse lugar de generosidade. Vocês estão me entendendo? No Antigo Testamento havia o costume. Vocês se lembram de Saul, quando perdeu as jumentas do pai? Ele, o seu apoiador, o seu
auxiliar imediato, ficaram preocupados porque não achavam as jumentas e decidiram, já que estavam próximos da cidade de Samuel, descerem até a cidade de Samuel para consultar o homem de Deus, para saberem onde é que estavam as jumentas. E é interessante que Saul faz uma pergunta, mas nós não temos nada a levar a ele. Estou parafraseando. O que nós levaremos a ele? Não temos nada. Porque era costume de abençoar o homem de Deus. Ele faria o favor de abençoá-los com uma instrução, e eles abençoariam o homem de Deus com alguma provisão material. Isso é um princípio bíblico. Dentre vários episódios eu cito esse. Então, a generosidade, essa atitude generosa, ao ver de Paulo, é como uma semente. Vocês estão entendendo por que ele vai falar agora da lei da semeadura? Ele começa a falar da lei da semeadura a partir da generosidade, porque a generosidade no âmbito financeiro representa uma semente. Tudo que o homem semear, ele diz, isso também colherá. A princípio, isso é aplicável na questão financeira, dentro do contexto do capítulo 6 de Gálatas. Se você semeia naquele que te instrui, você vai colher, porque isso é semente. Semente de generosidade. É claro que a colheita ela será sempre proporcional à abundância de semente. Semeia muito, colhe muito. Semeia pouco, colhe pouco. Não semeia nada, não colhe nada. Esse é o princípio. Eu gostaria de falar muito mais sobre generosidade, mas hoje eu não posso. A generosidade nos coloca num lugar diferente de provisão de Deus. Quando Deus consegue converter o nosso bolso, o nosso lado financeiro, eu acho que Deus concluiu a última etapa da transformação, porque essa é a parte mais complicada. Quer matar um crente de raiva é falar na parte financeira. Ultrapassando a questão de semear no âmbito material, no versículo 8, Paulo fala do semear e colher numa outra dimensão. O material veio como uma porta de entrada, mas agora ele vai ampliar a conversa, ampliar o ensino. E agora ele fala do semear e colher na carne e no espírito. É semear e colher noutra dimensão. Ele diz que a semeadura na carne, ou para a sua carne, ou visando satisfazer a carne, ela gera frutos de ruína, ou frutos da carne, gera frutos de corrupção, enquanto que a semeadura no espírito, ou para o espírito, gera o quê? Morte, condenação, inferno? Não, a semeadura no espírito gera vida eterna. Então, o semear no espírito, lançar semente para o espírito, ou no espírito, gera vida eterna. Assim como o semear na carne, ou para a carne, também gera uma semente, só que é uma semente de morte, de condenação. O fazer o bem é uma boa semente. Melhor, vamos voltar um pouquinho aqui, eu adiantei. Pensando nas ações que são sementes, a primeira ação que é semente é a ação da generosidade. Você abençoar quem te instrui na palavra, abençoar materialmente. Segundo, ele fala da semente no âmbito do semear na carne e o semear no espírito, o que envolve uma colheita na carne e uma colheita no espírito. Agora ele fala da semeadura também num outro aspecto. Ele fala sobre a semeadura no âmbito do fazer o bem. Agora uma semeadura que envolve o que eu faço para com todos da igreja. Então as nossas ações são sementes. É nessa perspectiva que ele está tratando as coisas. Nossas ações são sementes. E existe uma ação para com o outro que também funciona como semente. E que se eu cumpro com essa ação para com o outro, que é semente, o que eu faço é semente, então isso será lançado no solo, isso gerará frutos. E de que semente ele está falando agora? Ele está falando sobre a semente do fazer o bem. E ele diz que em relação ao semear do fazer o bem, nós não devemos desfalecer. Versículo 9. Não nos desfaleçamos de fazer o bem. Pois se não desistirmos, ou seja, se nós não perdermos as forças no fazer o bem pelo próximo, o que vai acontecer? Colheremos no tempo certo. Por que haverá colheita no fazer o bem? Porque o fazer o bem também é uma semente.
Devemos fazer o bem somente aos que são da fé? Devemos fazer o bem apenas aos que são crentes? Deixa eu ver se você é crente. E tem uns que vão além. Deixa eu ver se você tem um cartão de membro da Assembleia de Deus. Ah, tá. Então eu posso fazer o bem para com você, porque você é irmão. Você é principalmente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então agora sim eu vou fazer o bem. É assim que o crente procede? O crente faz o bem, segundo a orientação do próprio Paulo. Ele faz o bem a todos. Principalmente aos da família da fé. Ele não nega o bem para ninguém porque não é crente. Ele faz o bem. Está ao alcance dele, ele faz o bem. Ele pode ajudar, ele ajuda. Sem ficar perguntando se é crente, se não é crente, se teme a Deus, se não teme a Deus, se é ímpio, se é justo. Ele não se preocupa, ele faz o bem. Agora, prioritariamente, ele faz o bem aos que são da sua família na fé. Aos que são da igreja. Mas ele deve fazer o bem a todos. Você sabe que pode ajudar alguém? Ajude, meu querido. Tem gente que fica buscando orientação de Deus. Eu devo ajudar, Senhor? É óbvio, você não precisa nem de orientação, está na Bíblia. Fazei o bem a todos sem desfalecer. Não tem que buscar a direção do Espírito Santo. Será que eu devo ajudar esse irmão que está em dificuldade, Senhor? Espírito Santo, será que eu devo ajudar? Deixa eu jejuar para saber se eu tenho que ajudar. Deixa eu buscar resposta no Senhor para saber se eu devo ajudar esse irmão que eu sei que está em dificuldade. Você já tem a instrução de Deus para ajudá-lo. Faça o bem. É isso que você tem que fazer, é isso que eu tenho que fazer. Faça o bem. Você já tem a autorização, a chancela de Deus, porque qualquer bem que você faz é semente de qualidade. E se você persevera fazendo o bem, Paulo nos assegura, você vai colher no tempo certo. A semente do bem é o tipo de semente que cai na terra e ela gera, sim, resultados. É semente boa. É semente de natureza boa. E semente de natureza boa dá muitos frutos. Você semeia um bem. Você já reparou essa propriedade da semente? Você semeia uma semente de manga. Não sei se você já fez isso na vida. Aquele caroço de manga. Você coloca na terra, você trata, você age com paciência. Depois de alguns anos ou muitos anos, aquele único caroço, ele vai produzir uma árvore que não vai produzir uma manga. Porque a grandeza da semente está na multiplicação. Você lança uma semente, a resposta vem com dezenas e centenas de frutos. Você ajuda uma pessoa, mas o que Deus fará você colher será multiplicado. Você vai colher muito mais do que aquilo que você semeou. Porque se tem uma coisa que Deus não faz, sabe o que é? Perder para a gente. Deus não perde nem na arte do dar. Quanto mais eu sou capaz de abrir mão para dar, mais Deus é capaz de me dar. Agora, é claro que a gente não faz isso pensando nessa perspectiva de moeda de troca. A gente não age com Deus tentando trocar. Ó, Senhor, o Senhor está vendo aqui, né? Estou ajudando o necessitado, espero que o Senhor não esqueça. Não é isso. Claro que não é isso. Quando você ajuda alguém, você não precisa fazer isso. É semente boa, vai cair na terra, vai nascer naturalmente muitos frutos a partir dali, porque é um princípio que Deus estabeleceu, o princípio da semeadura. Você lançou uma boa semente, vai vir bons frutos, inevitavelmente. Mas não é por moeda de troca, é porque o seu coração está num lugar de subserviência a Deus. Se Ele te mandou fazer o bem, naturalmente você vai fazer. É simples assim. Mas não vai fazer para trocar com Deus. Vai fazer porque faz parte da sua nova natureza, o fazer o bem. Vamos avançar para terminar. A superioridade da nova criação em relação à circuncisão. Vamos ler, eu pretendo ser bem rápido porque o tempo já passou. Vede com que grandes letras vos escrevo do próprio punho. Aqueles que aspiram à ostentação exterior, vos obrigando a fazer a circuncisão, agem dessa maneira somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ora, nem mesmo os que são circuncidados conseguem cumprir a lei. Contudo,
desejam que vós sejais circuncidados para se orgulharem do ritual que impingiram ao vosso corpo. Quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Não há, de fato, o menor valor em ser ou não circuncidado. O que realmente importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia repousem sobre todos aqueles que andarem conforme essa ordenança e também sobre o Israel de Deus. Quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vosso espírito. Amém. Devido à dificuldade visual de Paulo, porque provavelmente ele tinha uma deficiência muito grave na visão, é o que os historiadores dizem, e é o que parece, com base no que ele mesmo diz, no versículo 11, ele escreve aos Gálatas de próprio punho, sem o recurso do amanuense. O amanuense era um auxiliar que ajudava Paulo com os escritos e outras pessoas, outros autores com os escritos. Mas em relação à epístola aos Gálatas, ele escreve de próprio punho, mesmo com toda a sua dificuldade visual. Então, ele escrevendo de próprio punho, ele adverte aos da circuncisão, ou aqueles que aspiravam ostentação exterior, e que estimulavam os crentes a incorporarem à prática da lei à fé evangélica. Paulo denuncia que eles o faziam para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, essa imposição dos judaizantes em tentar convencer, principalmente os gentios, à circuncisão era para que eles, judeus, não se sentissem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ou seja, para não sofrerem perseguição entre seus pares, ou seja, entre outros judeus, por acreditarem a salvação única e exclusivamente à fé em Jesus Cristo e a sua obra na cruz, sem a necessidade da lei. Então, por medo de causar alguma indisposição com seus pares, os judeus, adeptos desse conceito de que a prática da lei é necessária para ser somada à fé, eles o faziam para não sofrerem as consequências do defender e acreditar que a salvação ela se dá unicamente por meio da fé, sem a necessidade da circuncisão ou de qualquer prática da lei. Os da circuncisão que só buscavam essa forma exterior, de ostentação, evitavam ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Perseguidos entre os seus pares, como eu disse, entre os outros judeus e também, claro, entre os gentios. E por isso eles estimulavam a prática da circuncisão, apenas para se orgulharem do ritual. O judeu era muito apegado a exterioridades. Ele estava muito preocupado com a estética da coisa. Ele queria não necessariamente ser, mas ele queria, pelo menos, aparentar. Não é isso que Jesus desmascara lá no Evangelho de Mateus? Vocês são sepulcros caiados. Vocês por fora são opulentos, são lindos, são maravilhosos, mas o que há dentro de vocês é morte. Isso porque os judeus, os fariseus, os escribas, os judeus de modo geral, buscavam muito ostentar a questão externa da coisa. Eles queriam a circuncisão dos gentios porque eles queriam se orgulhar daquele ritual. Paulo, no entanto, mesmo sendo judeu, ele não se orgulhava da circuncisão. Ele se orgulhava de outra coisa. Ele se orgulhava da cruz de Cristo. Não se orgulhava da circuncisão, não se orgulhava de ter um relacionamento físico com Abraão, por ser descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, por ter sido fariseu de destaque, fariseu entre os grandes fariseus. Ele era também um grande fariseu, mas ele não se orgulhava de nada disso. Tendo sido alcançado por Jesus Cristo no caminho de Damasco, Paulo, a partir dali, passa a se orgulhar única e exclusivamente da cruz de Cristo, porque foi via cruz de Cristo que ele foi alcançado nos seus pecados e transformado para uma nova vida. Ele vai se orgulhar daquilo que o transformou, em síntese. Vou me orgulhar da cruz de Cristo. Não vou me orgulhar de ser circuncidado. Para Jesus não importa. Circuncisão, incircuncisão, isso para ele não é importante. Então eu vou me orgulhar
da cruz de Cristo. E ele, mais do que isso, fazia questão também não só de se orgulhar da cruz, mas também de se ver ou se mostrar crucificado nessa cruz. Ele decidiu ser crucificado com Cristo. Ele foi crucificado para o mundo, já não vivia mais para o mundo, e nem mesmo vivia para ele próprio. Ele abriu mão da sua vida pecaminosa, mas abriu mão do seu próprio eu, para se orgulhar de Cristo, da cruz de Cristo, da vida com Cristo. Na cruz, o que Paulo fez, uma vez que decidiu morrer com Cristo lá, o que ele fez? Ele abriu mão de uma vida vazia, onde o que ele fazia era tentar se auto-justificar. Ele abriu mão dessa vida de tentativas e tentativas de auto-justificação. E a partir dali, sendo crucificado com Cristo, alcançado pela obra de Cristo, ele nasce para ser uma nova criação. É isso que nós somos em Jesus, nova criação de Deus, novas criaturas. Aquele homem que veio lá de Adão, o Adão corrompido, decaído, que caiu da graça de Deus, da presença de Deus, que nos legou o pecado e a morte, nós rompemos com essa criação quando nós conhecemos Jesus. Em Jesus, ele que é o segundo e último Adão, nos conferiu outra natureza. Os que são nascidos da carne, são carne. Os que só são nascidos de Adão, o primeiro, são pecadores. Mas os que são nascidos do Espírito, o que é ser nascido do Espírito? É ser nascido em Jesus. Pela palavra do Evangelho, por meio da fé, pela graça de Deus, por meio da fé, e tendo a palavra do Evangelho como a mensagem. Esses são novas criaturas. Eles não têm essa natureza dominante que é a do pecado. Agora eles têm uma natureza conforme o que Deus concedeu a eles através de Jesus. E hoje eles não estão nem em condenação, nem como sob o poder do pecado. Porque Cristo nos livrou das duas coisas, da condenação do pecado, do poder do pecado, e como nós sempre falamos, a proposta de Deus, a promessa de Deus é no futuro nos libertar da existência do pecado, da presença do pecado. Nós somos novas criaturas, todos os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. As coisas velhas, as coisas próprias do primeiro Adão já passaram. Agora que nascemos do Espírito, que acreditamos na obra vicária de Jesus na cruz, que andamos por meio da fé, nos apoiando na graça liberada, agora sim nós temos nova vida, somos novas criaturas, somos novos homens. O velho homem ficou para trás, bem como a vida típica do velho homem. Agora nós estamos em Jesus, vivendo em novidade de vida para a glória de Deus. Finalmente, já estamos terminando. Paulo diz no versículo 15, ele mostra que o real valor para o crente não está no ser ou não circuncidado. O valor do crente está em ser uma nova criação de Deus. O que realmente importa é ser uma nova criação. Ser circuncidado ou não, não importa. O que importa é sermos nova criação. Sobre os que andam conforme essa ordenança, Paulo deseja duas coisas. Ele deseja paz e misericórdia. Paz e misericórdia. E ele finaliza o capítulo 6 com a poderosa bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos em nome de Jesus. Eu espero que o estudo dessa epístola tenha sido proveitoso. Nós passamos aqui semanas e semanas e semanas estudando a epístola aos Gálatas. E eu pretendo começar os evangelhos com os irmãos. Aí será um estudo extenso, mas necessário para nós cumprirmos o estudo de todo o Novo Testamento, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Para a gente concluir esse projeto, faltam os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.